Bem, amiguinhos, nós vamos falar agora sobre alguns nomes básicos relacionados ao assunto circunferência, certo? Às vezes as pessoas ficam com um pouquinho de dúvida e eu vou trazer aqui para vocês algumas dessas informações para vocês não se confundirem. Primeira coisa é o seguinte, a diferença entre circunferência e círculo. Quando a gente fala de circunferência, a gente está falando de todos os pontos equidistantes ao centro, certo? Porque a definição de circunferência, a grosso modo, é o conjunto de pontos que estão à mesma distância, né, de um ponto em comum. Então, olha só, daqui até aqui eu tenho uma distância. Então, imagina o seguinte, eu vou até aumentar aqui a minha tela, certo? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Imagina o seguinte, que eu tenho esse ponto aqui, ok? E isso aqui é uma distância. Eu falo assim, eu tenho, sei lá, 10 centímetros de distância desse ponto. Só que essa distância, ela pode estar em qualquer direção. Então, ela pode rodar aqui, ó, em qualquer direção, que ela vai ter a mesma distância desse ponto, certo? Esse ponto aqui está fixo, ele é o centro da circunferência, e você está rodando aqui, ó, você está à mesma distância. Então, existe uma infinidade de pontos que estão à mesma distância de um ponto. Todos esses pontos juntos, eles formam uma circunferência. Então, essa é a definição da circunferência. Então, quando eu falo de circunferência, eu estou falando desses pontos. Agora, o círculo é quando eu estou falando de toda a área, como se fosse assim, né? De tudo que está dentro desse espaço aqui, desse espaço geométrico, digamos assim, tá? Mas isso aí são picuinhas, né? São nomes, tá bom? Você precisa entender o contexto das coisas para poder fazer exercício para suas provas. Agora eu vou trazer para vocês alguns nomes de alguns elementos, né, da circunferência, ok? Primeira coisa é o seguinte, aqui está o centro da nossa circunferência, né? É a partir desse ponto que a gente vai delimitar esses valores que estão à mesma distância do ponto. Essa distância da borda da circunferência, igual eu estou aqui, até o centro é chamado de raio. Então, o raio, né, ele é a distância da borda da circunferência até o centro, ok? Quando você tem da borda da circunferência até outra borda passando pelo centro, você tem dois raios, que é um daqui e um de cá. A essa corda nós chamamos de diâmetro. E aqui eu já estou enganchando outro nome, né? Que é a corda. O que é a corda, gente? A corda é quando você sai de um ponto da circunferência até outro por um segmento de reta, certo? Isso é uma corda. Agora, nós temos a corda, que é o diâmetro. Por quê? Porque ela é especial, ela é a maior corda da circunferência, porque ela sai de um ponto ao outro, passando pelo centro, ok? Então, o diâmetro é uma corda, mas nem toda corda é um diâmetro, beleza? Quando você pega, né, dois pontos da circunferência, passando por cima dela aqui, ó, certo? Essa parte curva aqui, que eu tô pintando com a canetinha, ó, ela é chamada de arco. Faz todo sentido, não faz? Porque isso não é um arco, certo? E com o arco, a união, né, do centro do arco aqui, ó, até a corda que você traçou, você tem a flecha. Então, nós temos o arco e a flecha também na nossa circunferência. Além desses elementos que eu falei, tem um outro elemento muito importante e muito alvo de exercícios de prova, que é o seguinte, que é o setor circular da circunferência. É como eu gosto de falar nos exercícios, a fatia de pizza. Então, pensa o seguinte, quando você tem lá no centro da circunferência e corta uma fatia dela, isso aqui vai ser um setor circular. Então, olha só, ele é designado, né, por esse trecho aqui, ó, AOB. Isso é o setor, né, circular, ok? Então, basicamente é isso. Pense que é uma fatia de pizza. Vamos ver um exercício aqui para a gente poder ver se a gente entendeu realmente o que foi falado. Olha só, na circunferência abaixo de centro O, os segmentos CD, OF e AB são nessa ordem. Então, vamos lá, ó. CD primeiro, certo? Ele sai de uma ponta à outra da circunferência, mas não passa pelo centro. Então, ele é chamado de corda, ok? OF sai do centro até a borda da circunferência, então ele é chamado de raio, beleza? Então é corda, raio. E a B é um diâmetro, por quê? Porque ele é a corda que sai de um lado ao outro da circunferência passando pelo centro. Então a resposta para essa aqui é letra A, né? Corda, raio e diâmetro. Nós temos também algumas outras palavras ou elementos ligados à circunferência, que são a tangente e a secante. A secante é uma reta qualquer que corta a circunferência em dois pontos, certo? Então, essa reta aqui, ela é secante à circunferência, porque ela corta a circunferência cruzando em dois pontos. Já a tangente,
ela toca em um único ponto. É tipo assim. E qual que é a característica principal da nossa tangente? É que ela forma com o raio um ângulo de 90 graus. Então, com o centro, né, se você liga desse ponto até aqui é um raio e, portanto, forma 90 graus com a reta tangente, né? Isso é muito utilizado aí em exercícios de prova. Então, tangente com relação à circunferência, essa reta que toca aqui, em um único ponto, e reta secante é que cruza em dois pontos, certo? E nós podemos também ter retas externas à circunferência, tipo essa aqui, que não toca em lugar nenhum na circunferência. Para finalizar um pouquinho aqui, eu vou trazer uma questão sobre circunferência para vocês verem como que as provas costumam abordar isso. Olha só, considere o semicírculo superior do círculo de centro O. Os triângulos AOC, certo? E BCO e as afirmativas 1 e 2. Primeira afirmativa, os triângulos AOC e BOC têm a mesma área? Será que é verdadeiro ou falso? Quer dizer, ele está perguntando se esses dois triângulos que eu pintei aqui para ficar mais didático, de vermelho e de verde, eles têm a mesma área? Pausa um pouquinho, tente pensar e me responda. Bem, a resposta é o seguinte, lembre-se que a fórmula da área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, eles vão ter a mesma área se eles tiverem a mesma base, a mesma altura, ou números diferentes, mas que dê o mesmo resultado, digamos assim, né? Só que aqui é facilmente comprovado, é cientificamente comprovado, que esse triângulo verde, ó, ele sai do O até o B. Portanto, isso aqui é o raio da circunferência e é a base do nosso triângulo. Esse outro triângulo aqui, ele sai do A, né, até o O, também é o raio. Então, eles têm a mesma base, ok? A altura desse triângulo verde é isso aqui, ó, é o segmento que sai do ponto C e vai até o centro da base dele, formando 90 graus, certo? Assim como para o triângulo vermelho, esse segmento aqui também é a altura, porque sai do vértice C, que pertence a ele, e indo até a projeção da base dele, formando 90 graus. Portanto, se esses triângulos têm a mesma base e a mesma altura, eles têm a mesma área, é verdadeiro. A segunda afirmativa fala o seguinte, o ângulo ABC, né, esse ângulo aqui, ó, ele mede 90 graus. Verdadeiro. Por quê, amiguinhos? É certo que sim. Por quê? Porque, olha só, se eu fechasse essa circunferência aqui, né, fazendo uma coisa mais ou menos assim, ó, o que que ia acontecer? Esse segmento AB, ele é o diâmetro da circunferência, então ele divide a circunferência em duas partes iguais, 180 graus para cima, 180 graus para baixo, né, porque uma circunferência tem 360 graus de giro. Então aqui ficou 180 para cima, 180 para baixo. Quando eu pego esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que eu tô pintando, que é o ângulo C ali, ele projeta, né, esse arco aqui, ó. Esse arco, ele é metade da circunferência. Então, ele tem 180 graus de arco, né? Então, esse ângulo aqui, ele é metade desse arco, porque ele é um ângulo inscrito na circunferência. Quando o ângulo é inscrito, ele é metade do arco que ele gera. Então, ele gera um ângulo de 180 graus, portanto, ele sim é um ângulo de 90 graus. Portanto, as duas são verdadeiras aqui, ó. Letra C. Você pode pensar o seguinte, toda vez que você gera, né, esse ângulo gera o diâmetro da circunferência, aqui é diâmetro, ó, isso de amarelo que eu estou pintando, então com toda certeza ele vai ser um ângulo reto, ok? Bem, amiguinhos, eu trouxe aqui alguns conceitos iniciais de circunferência para vocês, né, se vocês estavam confusos aí, principalmente que eu postei lá no Instagram, né, e aí eu vi que muita gente não estava meio confuso aí o entendimento desses segmentos, então eu trouxe esse vídeo aqui para poder esclarecer um pouquinho para vocês, tá? É óbvio que nos exercícios a gente vai aprofundando e aprofundando mais, mas é bom a gente saber os nomes, né? Dar nome aos bois aí na geometria. Esse é um dos assuntos que mais é abordado, por exemplo, nos colégios técnicos, então é importante que você dê uma atenção especial para a circunferência, porque não cai e despenca nas provas, tá, amiguinhos? Eu vou deixar, inclusive, alguns vídeos linkados aqui com relação a isso, para você dar uma olhadinha como é que cai circunferência nas provas do Coltec, do Colune e do Cefet, beleza? Então, vejo vocês nas próximas aulas.